Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do PMI Talk, o podcast do PMI Capítulo Espírito Santo, que sobrevoa e se aprofunda sobre o gerenciamento, o universo do gerenciamento de projeto. E toda semana a gente traz convidados especialistas de peso para falar sobre o assunto, cada um na sua perspectiva. E quando eu estou aqui, eu, Leonardo Simon, host deste episódio, eu converso sempre com pessoas que sejam do PMI Capítulo Espírito Santo para a gente trazer um pouquinho do que o nosso capítulo está promovendo. E essa semana a gente vai conversar com ela, maravilhosa, Vanessa Alcaçavara. Vanessa, seja bem-vinda! Obrigada, é um prazer imenso estar aqui, é um trabalho incrível. Eu acredito que o conteúdo está riquíssimo. Sim. Né? Você tem falado com a galera muito boa, só especialista, que nem Só a gente estava comentando aqui especialista, nos com bastidores. certeza. E agrega muito. Eu falo que boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI. É um mantra do É um PMI, mantra. você já percebeu isso. Gente, Vanessa, antes de mais nada, ela é velha guarda aqui do nosso podcast. Já quadro, né, Vanessa? Já. O quadro de que os bons eventos nos levem. Que os bons eventos nos Nos levem. levem. Porque a Vanessa, gente, ela é diretora ela é da diretoria de evento, diretora da diretoria de evento. É isso, né, Vanessa? Isso aí. E aí a Vanessa, gente, ela assim, se a André era arroz de festa, essa daqui é a festa. Vanessa é a festa, é o evento. E hoje a gente vai falar sobre esse universo do evento. Vanessa, antes da gente falar da sua diretoria propriamente, né? Eu queria entender um pouco de você, do profissional, você que é fitness, você aí que é triatleta, faz assim, né? Totalmente. E você que é da engenharia de software e também tá na área de pessoas. É uma salada. Verdade, a gente se encontra, né? Eu falo que eu tenho 35 anos de carreira, então comecei há um tempão, fui programadora, sou engenheira de software e hoje há 15 anos trabalho como gerente de projetos e a paixão foi crescendo por governança, processos, pessoas que eu sempre falo, quando você é gerente de projetos, você vai liderar pessoas, não É tem verdade. jeito. Uhum. E hoje faço pós de neurolinguística, me aprofundo nesse assunto porque o projeto, ele precisa de ter pessoas e você precisa entender as pessoas para que tenha sucesso. Então, a Vanessa hoje, ela é defensora do sucesso do cliente, eu falo, né, da humanização. Ah, legal. Por mais que a gente fale de IA, acabei de vir do Web Summit, e é incrível, por mais que você fala da IA, dos prompts, dos engenheiros de prompts que vão surgir, cadê a humanização? Você só volta num lugar, você você paga até um preço mais caro por um produto verdade. pela diferença do atendimento, porque a cliente sorriu. Eu estava falando, são coisas incríveis. É que nem hoje algumas lojas, as vendedoras viraram blogueiras. Verdade. Então, assim, e você só segue aquela blogueira por quê? Porque você vai com a cara dela. É verdade. Verdade. Então, assim, a humanização, a IA, ela só vai funcionar se tiver humanização. E o gerenciamento de projetos, ele continua e vai cada vez mais estar fortalecido com a humanização. E essa é a Vanessa, né? É muita coisa que não cabe no podcast. Não. Mas, gente, a Vanessa, é assim, parece que todo mundo que vier aqui vai ser, meu Deus, maravilhoso. Mas, gente, é a conexão que só o PMI promove. As pessoas que estão vindo aqui são gente que a gente se encontra nos eventos presenciais e a gente, assim, tá grudado, abraçado, É muito assunto, né? É muito assunto, gente, é assunto que não acaba mais. Tem mais tempo antes do podcast conversando do que Verdade. durante o podcast. Vanessa, mas vamos agora falar da sua diretoria, porque é uma diretoria, assim, todas as diretorias são muito importantes, têm o seu papel e o seu lugar. Mas a diretoria de eventos, ela parece que faz o negócio acontecer na prática, no sentido de... Ela remata até pelos projetos que tem, né? Ela tem uma envergadura diferenciada, né? Sim, eu diria que ela é a porta de entrada. Então, o que acontece? Quando a pessoa não conhece o PMI, não conhece a turma, vamos dizer assim, qual é a porta de entrada? Vou participar de um evento e vou ver como que é. Entendi. Então, eu brinco que a diretoria de eventos, ela é uma porta de abertura ali para a pessoa entrar, conhecer o PMI, conhecer as pessoas, conhecer os voluntários, conhecer os filiados. E aí é que eu brinco, eu falo assim, a pessoa vem e
claro, se apaixona, fala, poxa, eu quero participar, eu quero entrar. Então, a importância dos eventos, ela está muito ligada a isso. Eu percebo mesmo que, de fato, quando a gente faz os eventos, a gente sempre pergunta, tem alguém que não conhecia ou que está conhecendo o PMI agora? E sempre tem um número considerável, né, Vanessa, de pessoas que têm o primeiro contato com o PMI no evento. E é aí que entra a minha parceria com as outras diretorias, porque aí quando a pessoa vem, claro que eu falo, gente, olha, procura a Isa, vamos lá falar de filiação, vamos lá de falar, como que eu faço para fazer parte do o cadastro no VEP, que aí nós temos as nossas metas, nós temos as nossas regras, né? Porque a gente está com o global, com o PMI global. Então, o eventos, eu falo que ele só é a portinha ali para a pessoa se conhecer, participar de alguma coisa e falar, eu gostei, eu quero fazer parte. Vanessa, você já está há quanto tempo? Assim, porque eu acho que quando eu entrei, você já estava como diretora de eventos. Eu tô há 2 anos como diretora de eventos, 3 anos como voluntária. Entendi. Então, faz pouco tempo, é que eu já conheço a turma, né? Entendi. E hoje, como que o evento dialoga com os objetivos do PMI? Então, nós temos metas a alcançar, a gente tem o planejamento anual que a gente teve estratégico, então os eventos eles têm que fomentar, eles têm que fazer e mostrar para as pessoas a importância do capítulo, o que o capítulo agrega profissionalmente, o que o capítulo agrega. Então, a estratégia é muito interessante, como, por exemplo, a gente tem os grandes eventos e os pequenos eventos, não importa. O importante é ser a porta de abertura, é mostrar qual a importância do profissional, do project manager, né, que a gente fala. E uma coisa muito interessante, que a gente vem mudando isso há praticamente 1 ano e meio, né, até o Flávio ajudou muito a gente nisso, o Flávio Cavalcante, que é levar o PMI para as academias, para as universidades. Então, o Academic, que é um projeto que a gente tem, que foi até a Júlia, né, que foi gerente de projeto, que já começou com uma disrupção, né, que a gerente de projeto voluntária tinha 18 anos. Olha só. E a gente levou o projeto para as universidades. E foi incrível. Por quê? Porque a gente mostrou para o advogado, para o psicólogo, para o personal, seja para qual for a sua profissão ou área, o gerenciamento de projetos é para a vida. Isso é muito interessante que você está falando, Vanessa, porque eu sempre falo, né, como um jornalista, a gente entra e vê muita gente da área da tecnologia, e a gente parece que é um peixe fora d'água, mas depois faz sentido real, assim, então eu tô ali encampando aqueles que não são da tecnologia, entendeu? Para o gerenciamento de projeto. E esse projeto Academics, ele, assim, é sensacional, porque você vai no berço ali, Isso né? aí. Do aprendizado, né? E mostrando... O pessoal tem correspondido bem, Vanessa? Muito, porque o Flávio Cavalcante, ele é nosso parceiro nesse evento, Super. porque ele é futurista, ele fala das soft skills do futuro, porque, gente, mudou. As profissões mudaram. A gente estava agora falando sobre engenheiro de prompt. Entendeu? Então, assim, as profissões mudaram e a evolução, ela é constante. Então, o Flávio, quando a gente faz essas aulas magnas, né? Quando a gente faz esses eventos dentro de uma FAESA, de uma Estácio, que nem nós fomos, é para mostrar para aquela pessoa que está ali, para aquele universitário, para aquele estudante, né? Que, opa, peraí. Tem um mercado aqui que ainda não foi explorado, tem algumas possibilidades que eu posso me identificar. Poxa, eu sou psicólogo, então quer dizer que eu posso usar o ChatGPT? Não sei. Então, assim, são vários insights, né, que a gente traz. Então, a gente agrega valor para a comunidade. E não é só para a comunidade que antigamente a gente brincava que era o quê? Engenheiros e gerentes de projetos como profissão. Não. O gerenciamento de projetos, ele é uma cadeira de estudo, de conhecimento, que ele tem que ser para a vida da pessoa. Eu falo que você não vai casar? É um projeto. Você não vai ter filho? É um projeto. Você não vai comprar um carro? É um projeto. Então, a gente leva muito isso nos academics. Legal, isso é muito importante. A gente vê a repercussão na nossa newsletter que a gente tem mensal. A Vanessa mostra as fotos lá, muito bacana, Vanessa. Realmente é um trabalho muito bom. Você é suspeita para falar também, né, Vanessa? Você é suspeita, que eu sei que a gerente lá é sua filha. Foi a Júlia. E tal, mãe e teu filha, né? Foi. Foi picada ali pelo universo do gerenciamento de projetos. Pegou ela assim. E sabe o que foi interessante nesse último Academic? Eu criei um projeto adicional que é o Match de Talentos, que aí dentro do Academic nós convidamos 2 empresas, no
caso, mas aí quando tiver outros, a gente convida as empresas para elas divulgarem a empresa, divulgarem vagas. Ah, legal. E aí, por isso, match de talentos. Azul. Que aí a gente pega aqueles universitários, leva a empresa. No caso, nesses últimos, nós levamos o Rodrigo Gama da Dinâmica e o Renato Lírio do grupo da Guia Branca, que é até a empresa que eu trabalho hoje como supervisora. Levamos para mostrar o banco de dados de vagas, gente. Então, legal. Foi um agregado muito bacana. Isso aí, porque aí a gente poderoso. pegou os universitários que estão procurando estágio, ou o pai ou a mãe estão precisando de emprego, porque o que nós trouxemos no Match de Talentos? Não só empregos para a área de tecnologia. Ah, interessante. Até para você mostrar que gerenciamento de projeto é muito mais que tecnologia e engenharia, né? Não, e agregar valor no impacto social para a comunidade. Muito bom, Vanessa. Eu também sou muito defensor, Vanessa, assim, como jornalista, né? Eu sempre trabalhei muito com o social, né? Então eu sei da importância de toda e qualquer iniciativa, de fato, ter um impacto real na sociedade. Afinal, ela está inserida nesse contexto, Então vamos né? agregar, né? Eu queria entender, assim, como que funciona o processo, porque você falou que existem grandes e pequenos projetos. Eu quero começar pelos grandes, talvez pelo maior que nós temos, que é o Seminário Capixaba, um projeto, inclusive, quem está como GP, né, encampando é Adriano Henrique, né, outro apresentador aqui do nosso podcast. E vamos começar por aí, é um projeto muito grande. Ele é muita gente envolvida, tanto na produção quanto na participação, muitos inscritos ali. Como que é estruturar e pensar esse projeto que já começa? Então, um evento muitas vezes é final do ano, na maioria das vezes, né? Novembro. E aí, mas eu sei que vocês já estão trabalhando nele. Sim. Ele começa já quando termina o outro, entendeu? Ele não acaba. E é muito interessante porque nós temos metas para cumprir. E o seminário, por exemplo, ele é meta. Entendi. Né? Então, alguns projetos, eles são metas, nós temos que cumprir, porque faz parte de como a gente tem que prestar contas, né, para o PMI Global. O seminário, ele é muito estratégico e é uma coisa que eu gosto muito, né? A gente já começa a pensar, inclusive, na escolha do gerente de projeto. É verdade. Por quê? Porque é um projeto complexo. Entendi. É um projeto que precisa sempre ser disruptivo, trazer inovação. Okay. Então, inclusive, na escolha do gerente de projeto, no caso desse ano foi o Adriano, é tudo pensado estrategicamente. Então, a diretoria, a presidência, a gente se reúne e vê quem realmente vai aguentar, né? Porque não é brincadeira, é um projeto que já começou. A gente só não fez ainda todas as divulgações, mas vamos começar agora, mas já começou. E esse ano a gente traz uma pegada muito interessante, que é trazer as startups, trazer o poder dessa terceirização e dessa inovação e agilidade. Porque quando a gente fala de agilidade, de inovação, não é só aquela coisa bonitinha, não. Hoje as empresas têm que entender que as startups, por exemplo, como que você vai criar uma startup sem saber o que é uma gestão de projeto? A sua startup é um projeto. Entendi. Então, a ideia desse ano é fazer um evento grandioso, né? O Adriano já está sabendo aí da pegada. Trazer um evento que traga muito inovação, seja disruptivo. Inclusive, encontrei com o pessoal da Tec Vitória, com o Gabriel, com o Torobai, com o Rafael Lima, que são diretores da Tec Vitória, que é uma incubadora incrível. O PicPay saiu daqui, gente. Sim, é isso. Eu acho que é você falar a realidade de Capixaba, né? O Espírito Santo respira isso, né, Vanessa? Não, e é muito grande. Nós tivemos o Talk de agronegócio, foi incrível. Inclusive, parabéns, porque foi sensacional. Gente, eu faço marketing de café e tal, né? E ver ali a Chiara, né? Ali, Café Chiara. Contar, né? Contar, cara. E não só ela, todos que estavam ali. E, gente, eu não tô nem perto da realidade agro. E eu fiquei encantado com o conhecimento que aquilo ali promoveu. Não, e eu brinquei que vai ter que ter novas sessões. Inclusive, eu brinco que pro Agile ou pro seminário, a gente vai ter que ter uma abertura para você ver como isso é disruptivo. Porque o ano passado, nos passados, vamos dizer assim, de pequenos e grandes, né?
os eventos, eles eram muito focados naquela estrutura. E hoje a gente já está abrindo o agronegócio, vamos ter aí o primeiro talk também de BI e dados, Olha só, que vai ser com a GP, com a Diana. E é o primeiro também, por quê? Porque, gente, mudou. E é isso que eu falo de quando a gente traz o acadêmico, de quando a gente traz novos estudantes, de quando a gente traz essa galera de outras profissões. Sim. E é isso que o PMI, eu acho que ele vem para agregar para a comunidade. Eu também acredito nisso. Eu acho que é um aprendizado, é muito rico. E assim, tudo passa ali pelo evento, não tem jeito, né? Não. Eu acho que é muita adrenalina. eu acho que é você, Vanessa, Eu porque gosto. essa adrenalina. Não, eu fico imaginando o tempo Eu todo. gosto. É inscrição, e aí pagamento, Ideia. inovação. É o tempo inteiro. Você fica assim, meu Deus. E às vezes uma coisa dá errado, você fala, não, peraí, deu errado aqui, mas eu acho que é um errado que vai dar certo. Vamos pensar positivo, né? Porque eu gosto muito disso, que uma coisa que eu valorizo muito quando eu estudo sobre pessoas, que eu amo estudar sobre pessoas, é que tudo é uma oportunidade. Então eu deixo sempre os meus gerentes de projeto livres. Claro que a gente está sempre ali para dar apoio, tem templates, tem toda uma prestação de contas, nossa, imensa, né? O seminário, por exemplo, é uma prestação de contas imensa, porque tem dinheiro envolvido, a gente precisa pagar para ter o coffee break legal, para ter aquele kit de brinde que todo mundo gosta. Então, isso tudo tem que ter um processo, né? Tem toda uma regra. E com que você falou em pontos que você vê como, né, assim, que a gente tem que ver como oportunidade. Quais são os principais desafios, assim, da diretoria que você percebe? Então, quando a gente fala de voluntários, a gente lida com pessoas, né? Não só voluntários, como funcionários, né, eu brinco que assim, a gente está lidando com pessoas e nos eventos a gente lida com pessoas de diferentes pensamentos, diferentes grupos de hierarquia. Eu estou lidando com um analista, eu estou lidando com um estagiário que quer saber o que está acontecendo, estou lidando com um grande CEO que quer ir para entender, para fazer uma parceria. Então, a gente tem que ter, assim, uma parte que eu amo muito, a inteligência emocional, a empatia, entendi. a experiência do cliente para um evento desse tem que ser muito boa. Sabe por quê? Porque você imagina, a pessoa vai para um evento, ela vai com propósito. Sim. E ela vai com um porquê. Poxa, eu vim aqui para assistir uma palestra sobre agronegócio. Então, assim, o conteúdo tem que ser incrível, a recepção tem que ser incrível, o ambiente tem que ser seguro, acolhedor, tal. Então, entra toda naquela pegada que parece que não, mas existe muito, que é o sensorial, a experiência do cliente. Porque você só vai para um evento desse de novo se você se sentiu bem no primeiro. Sim, com certeza, com certeza. E aí, como que você mantém? A pessoa, uma vez que você leva o padrão, né? As pessoas estão sempre esperando aquele. Isso aí. Aí todo gerente de projeto que entra é um desafio. Por quê? Porque o talk poxa, o talk do passado foi bacana pra caramba, né? Então, agora vai ser um desafio. Por quê? Porque o conteúdo, a experiência do cliente tem que ser igual. Tem que ser igual ou melhor. superior, é verdade. Você tá quanto tempo no PMI, Vanessa? 3 anos só. 3 anos. O tempo que você tá. Vanessa, boa, você tá 3 anos, você consegue já perceber diferenças, pontos de melhorias, evolução nos eventos do PMI? Sim, consigo. Eu acredito que hoje eu gosto muito da minha equipe, trabalho muito com essa autonomia e eu acredito que os nossos eventos eles têm sido muito pensados em como que o cliente, né, como que o convidado vai se sentir. E é muito interessante que o convidado é desde o palestrante. Entendeu? Então, eu gosto de tratar todo mundo igual. Desde o palestrante até o mediador, quem vai ser o cerimonialista, o mestre de cerimônia, e as oportunidades de aprendizado. E uma coisa que eu acho muito interessante, você já está há um tempinho, que você não vê ninguém te culpando por algum erro. Ao contrário, tá todo mundo tentando, pelo menos ali, te ajudar, te apoiar, falar, não, peraí, e se a gente fizer assim? Então, eu acho que isso é um aprendizado muito bacana, que a gente... Essa maturidade, eu sinto que o PMI, desde que eu comecei a me envolver, até porque eu sou muito disruptiva nos meus pensamentos, e eu defendo muito essa sensação de como que as pessoas vão se sentir no ambiente, Legal. eu acredito que os eventos, eles têm tido muito essa pegada bacana. Que eu falo muito pra minha turma, eu falo, gente, você tá feliz com o que você tá fazendo? Você tá feliz com o que você tá entregando?
não tá feliz com tal pessoa, peraí, vamos tentar melhorar, vamos tentar ajustar. Então é muito sobre isso, desde que eu entrei. Você hoje está com quantos voluntários? Tá com a tua equipe, com quantas pessoas, melhor dizendo? Gente, hoje eu acho que eu tô com umas 20 pessoas. Não tem muita gente, não. Não tem muita quantidade de trabalho, né? Assim, que a gente diz, porque até é muita gente, mas para a quantidade de demanda, né, Vanessa? Sim. Vanessa, e aí eu queria entender o seguinte, uma vez que você tem uma equipe dessa, né? Tem espaços, assim, para pessoas que estão começando, porque eu imagino que a pessoa entra como gerente de projetos e de repente ela cai em eventos, às vezes não é a realidade dela, às vezes a pessoa, sei lá, é do TI, ela tá acostumada ali e tal, e de repente ela cai em eventos e ela tem que ser GP num evento e tal. Como que você faz essa capitulação, né, de trazer essa pessoa e fazer ela entrar nesse universo do evento? Isso aí é muito interessante. Entra a experiência de você perfilar mesmo, né? Você de entender a persona ali, né? Então é muito engraçado porque o evento ele tem que ter equipe de multidisciplinar. Eu preciso do pessoal de comunicação, eu preciso da galera que vai ficar na recepção sorrindo alegremente para receber os convidados, eu preciso daquela pessoa que tem uma pegada assim super ágil para estar resolvendo os riscos. Poxa, faltou café, faltou não sei o quê. Poxa, fulano não veio, tá se atrasando, cadê o roteiro? Então, a gente consegue, com um jeitinho, eu acredito, eu consigo adequar. Tanto que, às vezes, quando o pessoal se candidata e fala assim, Vanessa, eu quero participar, tal, como que você pode me ajudar? Eu falo, ó, tem o Happy Hour. O Happy Hour é um projeto. O GP Movimenta é um projeto. Verdade. E aí, o que acontece? São projetos com características muito distintas. E eu consigo, às vezes, pegar aquela pessoa que está muito insegura e crua e ajudar. Falar, vai que você consegue. Pega os templates, segue, mas o projeto é mais simples. É um projeto que não existe, às vezes, uma cobrança financeira. Então, o risco é menor. E aí a gente acaba se adequando. Por exemplo, o acadêmico. O acadêmico é grátis. Só que ele é focado nas universidades. Então, tudo bem. Bacana que a GP do Academics, ela também conversa bem com a faixa etária dela, ela conversa com esse Então foi tudo estratégico. Quando na época foi o presidente, foi o Rafael. Quando o Rafael comentou, falou, Vanessa, vamos colocar a Júlia como gerente de projetos do Acadêmico? Eu falei, tá, mas ela tem 18 anos, né? Tem algum problema? Não, você vai se virar com ela. Até ele riu, né? Porque realmente a gente, como diretor, isso para todos os outros meus parceiros, nós estamos ali, entendeu? Porque se der alguma coisa, é a gente que vai segurar. Então, eu entrei junto com ela, mas ela abraçou ali o projeto, que é aquilo que você falou. Por quê? Porque estava na praia dela. É verdade. Então, a gente faz esse perfilamento, tá? A gente faz essa... Faz total sentido, né? Eu tô com um podcast, é minha zona segura. Isso aí. E a gente te dá autonomia. É isso, super. Isso eu acho legal também. Eu acho que o primeiro grande evento que eu participei foi o Agile Day, né? Incrível, né? E foi uma experiência, e foi lá que nasceu o podcast, né? Então, para mim a experiência, eu fiquei pensando assim, nossa, como que eu vou contribuir, né? Sendo que eu tinha muita essa insegurança, e de repente, ó, vai ter uma área de podcast. Isso aí. Domina, e eu falo, não, eu mato no peito, podcast eu dou conta. Então, assim, eu acho isso muito legal, de fato, entender o perfil da pessoa, né, Vanessa? E colocar isso daí assim, também exige muita sensibilidade, né? E desenvolvimento. O quanto você aprendeu com aquele voluntariado que você fez naquela época. Com certeza. E assim, e a confiança, gente. Quando vocês vêm falar com a gente, quando a gente assume vocês, né? Eu brinco e falo assim, cara, vai lá. Você vai ser GP do seminário, você vai ser... Que nem eu brinquei. Eu falei, não, bora botar o Adriano, né? Quando eu sugeri o nome, eu falei, olha, gente, eu já tenho uma pessoa para colocar. E aí o pessoal, por quê? Eu falei, não, porque eu gosto do perfil do Adriano, né? Eu gosto da pegada, da garra. Então você tem que conhecer a pessoa. Ah, por que você vai botar, por exemplo, Larissa? Larissa, na parte de infraestrutura, na parte de organização, ela é incrível. Então você conhece as pessoas. É verdade. As pessoas também vão se descobrindo, se encontrando, colocando seus potenciais para jogo. E a gente faz o quê? Amadurece. Show, é verdade. Vanessa, eu queria entender, além de... Porque assim, né, você falou muito sobre a experiência do cliente, né, eu trabalho até profissionalmente com isso, eu sei, então você fala e, cara, eu assimilo, eu acho isso daí, você
brilha demais quando você fala sobre isso. Eu acredito que esse é realmente o caminho, né? E eu queria entender hoje como é que funciona, como que você consegue trazer esse princípio da experiência do cliente para dentro dos eventos do PMI, né? Desde o processo de inscrição, da participação em si, e depois da pós, né? Depois que termina o evento, como você até falou, né? Por exemplo, o seminário, ele não termina, porque ele termina ali o presencial e já começa o novo ciclo. Então, como é que é esse processo? Bom, claro que a gente não tem jeito, né? A gente segue toda a metodologia. Eu brinco muito com os meus analistas hoje, como supervisora, né? Brinco que, gente, nada do que a gente estuda é à toa. Então, eu sou uma defensora muito da metodologia. Então, lições aprendidas, mapeamento de riscos, os cases. É você usar um evento passado como case de sucesso ou de insucesso, onde erramos, como podemos melhorar, o que podemos copiar. Eu brinco muito que, assim, gente, ninguém vai atropelar ninguém vai passar por cima de ninguém. A gente, ao contrário, a gente tem que usar os cases do passado, o case até de outras diretorias, né? Porque eu sou da diretoria de eventos, mas tem educação, tem uma galera. Uma coisa que está sendo interessante agora, você deve ter percebido que na venda de ingresso desse talk do BI de dados, nós vamos doar uma porcentagem do ingresso para uma instituição fazendo parceria junto com a diretoria de impacto social. Que legal, a gente falou isso Nossa, que demais! Vamos Porque a começar. gente chegou a comentar sobre isso num plano, já foi em fevereiro, eu acho. Isso, vamos E aí surgiu essa ideia ali e tal. Que legal! Na festa, ó, pra você ver, na festa de 20 anos lá do passado, quando encontrei a Sandrelli, eu falei, Sandrelli, venha cá. Quero fazer isso. Você se importa? Porque é lógico, né? É da diretoria dela, sim, né? Sim. Você se importa? Eu queria tanto vender os ingressos e ter uma parceria, tipo, que nem aqueles eventos, traga um quilo de alimento, né? E então a gente vai começar agora. Agora os eventos, eles vão ter muito essa pegada, tá? Porque assim, eu acho que a gente tem que aproveitar. Sim. Como patrocínio para o evento, eu preciso do James, da diretoria de relações institucionais. Super. Ainda bem que você falou em James, maravilhoso também, e as relações institucionais, porque é uma coisa que eu tenho dúvida, assim, vocês fecham muita parceria, assim, eu acho incrível, FCAP, são as universidades, né, as instituições de ensino, FAESA, Estácio, e aí tem as empresas também. Nossa, vocês conseguem um network, assim, mas uns contatos poderosos. Eu sei também que tem o fato de que vocês estão no mercado, vocês diretores, a gente olha com vocês como mentores mesmo. Eu olho para a Vanessa, ela é minha mentora, né? Eu olho para o Léo Dalmas, que é o meu diretor, ele é meu mentor, eu espero isso dele. E vocês têm, claro, muito contato, mas eu queria entender como é que você consegue agregar essas empresas, essas instituições para os eventos. Como é que funciona essa conexão? Bom, isso é aquilo que eu falo, a gente está muito junto. Então, é aquilo que eu sempre falo, a contrapartida ela é muito importante. O que nós podemos desenvolver, por exemplo, para os empregados, para os funcionários, para os colaboradores daquela empresa. Entendi. Então, é essa parceria. Eu acho que a gente tem que agregar. Quando a gente fala, por exemplo, até de uma HDI, né? Que também é parceiro com a gente, o pessoal do GGTIC. Então, é todo mundo junto. É aquilo que eu falei, ninguém tá ali para pegar lugar de ninguém. Eu acho que aqui no Espírito Santo, eu sou paulista, mas aqui no Espírito Santo, a gente tem uma possibilidade muito grande de se unir, até com o pessoal do governo. Verdade. Entendeu? O pessoal do governo, o que a gente veio, o subsecretário veio para o nosso talk. Pequeno, então acaba que a conexão é mais viável, Isso né? aí. Então, as parcerias, elas estão muito juntas, como a Kiara. A Kiara, para o talk de agronegócio, já tinha sido alinhado com ela desde o ano passado. Que legal. Por quê? Porque ela foi patrocinadora nossa de todos os eventos de talk que teve. Ela estava lá com café, fazendo uma parceria da gente, distribuindo café. Então, assim, a gente divulga, né? Tem uma divulgação no site, você que né? Sim. Então, a gente faz essas contrapartidas. Olha, vamos juntos, o que nós podemos juntos? Por exemplo, vaga de emprego. A gente tem a nossa comunidade, a gente tem um relacionamento quando alguém está precisando, alguém perde, poxa, não sei o quê, vamos ajudar. Tá precisando ali na Unimed, tá precisando em tal lugar. Peraí que eu conheço uma pessoa. É verdade, eu percebo muito essa integração, essa interação entre as pessoas.
E depois também, e depois vocês conseguem dar assistência? Tem algum sistema de avaliação? O pessoal avaliar o evento? Sim. Como é que é esse pós? Sim, a gente pede, né, para que os GPs, né, tenham um template de lições aprendidas, ele tem que preencher. Existe, por exemplo, uma reunião quinzenal, né, semanal, de prestação de contas. Então, assim, o GP, ele tem as obrigações, entendeu? E a gente segue os templates, que é por isso que eu falo, é um aprendizado incrível. Quando você se candidata para ser GP voluntário, você aprende muito com os templates, porque a nossa área, né, do Francisco, lá o pessoal todo dessa área no nosso EGP, é incrível. Então, eu falo, é um treinamento. Você é voluntário, mas é um treinamento e você presta contas. Tem encontros agora que a gente está promovendo, aí o pessoal da diretoria, né, do Francisco, do EGP, eles estão promovendo encontros com os gerentes de projetos para fomentar o quê? As boas práticas da gestão, template. Então, peraí, gente. É um curso de graça, teoricamente, sobre o PMBOK. E o que na prática? Então, isso é trazer o que? É agregar valor à comunidade. Então, eu sempre falo que assim, o ser voluntário não é só você dar de graça. Você tá aí, o quanto você se desenvolveu como pessoa. Interessante você falar isso, que a minha pergunta é nesse sentido, assim, o quanto que a pessoa ela pode se desenvolver e se transformar uma vez que ela faz parte, né, da diretoria. Muito, né? Eu falo que nós, até você comentou, eu como diretora de eventos e até como que é a minha área, que eu amo desenvolvimento de pessoas, eu amo fazer PDI, toda aquela, né, coisa assim de planilhas, de métricas, eu consigo trazer isso para a pessoa que está comigo. Então, assim, poxa, Vanessa, estou precisando melhorar na minha carreira profissional. Poxa, cara, eu tenho o maior prazer de sentar e ajudar. Por quê? Você é meu voluntário, a gente está junto. Então, eu acho que é que nem você falou, nós da diretoria, a gente acaba sendo mesmo um mentor ali da nossa turma, e independente da diretoria que você tá. Sim. Como, por exemplo, às vezes, a Sanaira. A Sanaira tá lá na comunicação, mas vira e mexe, sim. Ela tá em contato comigo em eventos. Super. Vamos ver o que a gente vai melhorar e tal. E o quanto que profissionalmente essa turma se destaca hoje, né? Porque, na verdade, assim, a gente está dividido por diretoria, mas as conexões, elas são inter, né? Sim. Elas já acabam fluindo. Então, a minha conexão com você, a minha conexão com o André, a minha conexão, né, com a Isa. Então, assim, James. Então, assim, a gente acaba se conectando, até porque isso, os eventos, eles se integram. Sim. A gente está o tempo todo, né? Realmente... dependendo do outro, trocando experiência. Às vezes é alguém da diretoria tal que conhece essa conexão. Eu acho isso muito rico no PMI. A gente não ficar só na diretoria ali, né? Não, e às vezes no grupo de diretoria mesmo. Gente, tô precisando de alguém que... Por exemplo, tem alguém... Esses dias mesmo, né? O Jonas, o presidente... Tem algum advogado aí na turma? Porque eu lembro que a nossa presidente, a Sheila, até já falou assim, gente, a gente precisa de advogada, para você ver como gerenciamento de projetos é para todo mundo. É isso, eu volto a dizer, né, sempre trago, né, agora tem a Úrsula, ela também é de marketing, né, e gerenciamento de projetos. Incrível. E aí eu falei, Úrsula, que bom te ver, porque é mais um ali, a gente junto, ela é maravilhosa. Na verdade, eu tenho que aprender com a Úrsula, como que ela também faz essa conciliação, eu acho muito legal. Mas eu acho, Vanessa, eu gosto muito dos eventos, primeiro porque a gente faz muita coisa online e os eventos, eles nos permitem, sabe, nos conectar de uma maneira mais pessoal. Você vê a cara. Você vê a cara, e às vezes a gente tá conversando o tempo todo ali por WhatsApp ou por videochamada, mas ali é no pessoal que as coisas acontecem. No happy hour, eu acho que a gente tem o nosso lado... É uma hora que a gente deixa essa persona... É divertido. De GP e fala assim, há um ser humano aqui, gente. Um ser humano que gosta de beber, gosta de cantar, gosta de dançar. Isso aí. Aí conhece família, tem gente que é casado, tem gente que tem filho, e traz todo mundo. Aí, quando na atividade física, inclusive... Nossa, o movimento AGP do ano passado foi incrível. Já, vamos ter, tá?
Conversei com o Jardel, até eu estava em viagem, estava no Web Summit, eu falei, Jardel, deixa eu chegar e vai ter Movimenta GP, hein, gente? Aguarde que essa semana eu já devo decidir quem vai ser o GP. Ai, arrasou. E a gente vai ter... Eu que tô fitness, Vanessa. E foi uma delícia. Eu imagino, porque... eu perdi. Nossa, nós fomos pra praia, fizemos um crossfit. Eu vi as fotos. Ali na praia, foi divertidíssimo. Eu fiquei muito triste, mas esse ano, sem falta. Aproveitando que você tá falando do Movimenta GP, eu quero que você fale o que a gente pode aguardar este ano dos eventos. Dê spoiler, porque jornalista gosta de spoiler para reportagem. O que eu já tenho mapeado, né? Que tem as metas que eu falei. Diga. Então temos o BI agora, né? O talk de BI e dados que vai ter agora. Temos o talk de gestão de pessoas que eu amo. Temos o talk de engenharia, que esses são tradicionais, é verdade. né? Temos o L de projetos, que é a parte que a gente tem da parte da diversidade. Ah, legal. Tá? Muito bom. Então a gente tem o Ela de projetos, que é por quê? Que é onde a gente pega mesmo a mulherada ali, pega as meninas, né? E fala, pô, olha, você pode ser o que você quiser, né? Empodera, né? Empodera, porque é uma área muito masculina ainda, né? Em algumas empresas ainda é. Mas a gente tem o Ela de projetos, temos o seminário Capixaba, né? E fiquei sabendo aí, vai ter o Movimenta GP e de vez em quando aparece aí um acadêmico, pode ser que a gente tenha, porque às vezes o acadêmico é muito interessante, tanto que ele ganhou prêmio o ano passado de melhor projeto do ano, né? Devido ao quanto ele trouxe, né? De retorno, né, em relação a gente estar buscando os estudantes, estar indo para as universidades, e às vezes o que acontece? A própria universidade entra em contato com a gente e pede. Legal. Tem, que nem, por exemplo, esse ano nós fizemos 2 dias seguidos, Flávio Cavalcante é fantástico. Maravilhoso. Flávio já participou do nosso podcast. E foi 2 dias seguidos na Estácio, aula de abertura do ano. Então, assim, eles convidaram a gente para fazer parte desse momento com os alunos. Então, o acadêmico, ele é meio que... Eu falo que esse não tem data certa, mas com certeza pode ser que aconteça aí. Olha, eu só tenho a agradecer aí, quero que você deixe, então faça o seu convite, venda o seu jabá para o pessoal aí que quer conhecer mais da diretoria de eventos. O que você recomenda, o que você deixa de recado? Bom, fiquem à vontade para me seguir nas redes sociais, tanto no LinkedIn como no próprio... Instagram. Eu tô sempre soltando um spoiler, falando alguma coisa, até porque também tem essa parte do sucesso do cliente que eu amo, né, e defendo. Então, gente, fica à vontade, venha conhecer. Tá curioso, quer conhecer? Vem participar de um evento. Porque assim, é que nem você falou, o presencial, ele tem um calor. É verdade. Que aí a gente vai lá, se encontra, abraça, tira foto, e aí depois a pessoa sai e fala, cara, como que eu faço parte disso? É sensacional. Eu sou fã. E é isso. É isso e tudo isso, tá, gente? Não é só isso, é tudo isso e mais um pouco que você só vai descobrir se você participar e fizer parte da nossa patotinha. Boas coisas acontecem com quem se envolve no PMI, né? Isso aí. E eu acho que a gente realmente tem experiências muito boas, muito positivas. Eu gosto muito, né? Já tô aí no 2º ano, conheci Vanessa aí nos eventos... E nos bons eventos, nos eventos que nos levam. E, Vanessa, eu fico muito feliz. Vou falar para você o que eu tenho falado para os diretores. Conte com esse espaço para a gente potencializar os eventos, sabe? Conte com a comunicação, Leonardo Dalmas aí, nosso diretor, né? Ele tá aí também sempre colocando à disposição as plataformas, né? E tanto a newsletter que você já faz parte e o podcast que você também ajudou a construir está à disposição, porque de fato, assim, é diferenciado. Nossos eventos, eles são assim, e te parabenizar, porque o padrão de qualidade dos eventos que passam pela sua diretoria, eles são assim dignos de nota. Então, parabéns, Vanessa, aí pelo trabalho. Eu imagino que a equipe que é fantástica. Né? Você tem uma equipe, estendo a sua equipe também, o parabéns aí, porque imagina, né? Você e a sua equipe têm uma vida também para além do PMI e ainda faz acontecer o PMI. E eu falo que a equipe é incrível, eu deixo todo mundo muito à vontade e eu gosto de coisas disruptivas, gosto de eventos diferenciados
E, gente, vem que se você tiver ideias aí, né, para trazer, para agregar, a gente está aberto a isso. É isso daí. Na verdade, como você disse, todo mundo tem um emprego, trabalha, tal. Uhum. Então, assim, se a gente não transformar esse momento no PMI, algo que realmente agregue, que realmente toque Traga o coração, leveza, né? traga leveza, porque assim, eu falo, gente, eu faço o que eu gosto. Eu também. E amo de paixão. Então, eu falo, se eu só vou num evento se for para eu ser bem tratada. É verdade. E eu brinco muito com meus GPs. Eu falo, ó, eu só vou no evento se for para ser bem tratado. Como que tá aí o planejamento desse evento? Quem que vai falar? Conteúdo? Vai ter café? Não vai? Gente, a gente tem que dar para os outros aquilo que a gente quer pra gente. E é sobre isso, né? Vanessa, temos que trazer você para falar de pessoas. Já Amo percebi de paixão. isso. Nós vamos trazer você para falar de pessoas, porque você, entendeu? É de pessoa para falar para pessoa. Já esteja convidada. Muito obrigada. É isso aí, gente. Esse foi mais um PMIS Talk, um episódio dedicado para falar sobre a diretoria de eventos. E a gente teve aqui a Vanessa falando sobre esse universo maravilhoso que é, assim, uma das espinhas dorsais ali do PMI, que é a cara do PMI muitas vezes e a porta de entrada para muitas pessoas que querem conhecer o PMI. Nas redes sociais do PMI você fica por dentro de todos esses eventos que a Vanessa falou, e você pode participar, se inscrever, inclusive, pro PMI Talk, né, que já vai ser dia 22 agora, né, 22? Boa pergunta. Agora eu fiquei na dúvida, cadê a Diana? É que é tanto evento na minha cabeça, gente, mas vai ser agora em maio, Agora em maio, você já entra agora no Instagram do... Tá lá no Simpla já. Já tá no Simpla, inscrição aberta. Já vamos fazer o seguinte, vou deixar na descrição desse episódio... Cara, vai ser incrível, tá? BI e dados... é desenvolvimento profissional. Fechou. Eu vou colocar na descrição desse episódio o link do Simpla para você acessar e fazer sua inscrição. É isso. Muito obrigado pela sua participação. Fique conosco no próximo episódio. A gente tem mais gente, mais novidades, mais conteúdo, sempre para trazer o melhor do universo de gerenciamento para você. Tchau, tchau.